Boa noite, amada igreja, graça e paz. Vamos continuar adorando o nosso Deus, agora com a exposição da sua palavra, na carta aos Efésios, a carta que temos estudado e ouvido a voz do Senhor nela e através dela nas últimas semanas. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que texto bonito, né, meus irmãos? É uma oração do apóstolo Paulo, a segunda que nós encontramos aqui na carta aos Efésios. E falando de oração, para nós começarmos a entender o objetivo de Paulo aqui nessa passagem, eu queria te fazer uma pergunta que eu sei que é bem desconfortável, eu já sei que é desconfortável, mas que precisamos nos fazer de vez em quando. Você ora? Você faz oração? Ou reza, dependendo do seu vocabulário? Você tem vida de oração? Você tem, talvez, um momento no seu dia específico, ou momentos na correria do dia a dia em que você para orar? E quando você ora, supondo que você ora, pelo que você ora? Como que você fala com Deus? Qual que é o seu coração diante do Senhor no momento da oração? Eu digo que isso é uma pergunta um pouco desconfortável, porque eu sei, orar é difícil às vezes. É algo extremamente fácil e acessível, basta simplesmente em qualquer momento, em qualquer lugar falar com o Senhor, mas mesmo sendo tão fácil e tão acessível, a gente tem tanta dificuldade em orar. Então, uma vida de oração com constância, com tempo e com intimidade com o Senhor. O texto que nós acabamos de ler aqui é uma oração do apóstolo Paulo, uma oração na qual ele está orando pela igreja a quem ele mandou a carta. Se você se lembra, nos últimos sermões, lá no capítulo 1, do versículo 15 ao 23, nós tivemos a primeira oração da carta. Nessa oração, primeiro o apóstolo Paulo pede que a igreja conheça mais de Deus e então que ela receba esse poder, o poder que vem de conhecer esse Deus. Agora, no capítulo 3, versículo 14, ele vai orar ao contrário. Primeiro que a gente receba o poder, para que agora a gente tenha o conhecimento. As duas coisas caminham juntas na Escritura. E a maneira como Paulo começa essa oração, ela fala muito sobre o jeito que ele enxergava a oração em si. Porque o texto começa dizendo: por esta causa me ponho de joelhos. E a gente, por conta do nosso costume brasileiro, não vemos nenhuma estranheza nisso. Mas você sabe como um judeu costumava orar? Não era ajoelhado. Era de pé, mãos erguidas, olhos aos céus, e assim eles falavam com o Senhor de olho aberto. Hoje a gente tem aquele costume, né, de fechar o olho, abaixar a cabeça, talvez ajoelhar, ficar meio curvadinho. E tudo bem, a Bíblia não manda você orar de um jeito específico. Você pode orar deitado, de pé, de cabeça para baixo, Deus vai te ouvir do mesmo jeito. Só que para um judeu, a postura durante a oração espelha o seu coração também. Nós somos um ser integral. O meu corpo, ele não é alheio à minha alma. Então o meu espírito diante do Senhor tem que ser representado pelo meu corpo. O salmo que nós lemos no início da liturgia fala um pouco disso, que eu ergo as minhas mãos a ti. O judeu, quando levantava as mãos, era um sentido de súplica, como se falasse: Pai, me segura, eu preciso que você me dê algo, eu te peço, me dê alguma coisa. É nesse sentido das mãos levantadas. Não é levantar porque eu estou muito espiritual hoje, mas é porque eu preciso de algo, eu quero algo do Senhor.
Então, Paulo, na primeira oração, possivelmente ele fez assim: Pai bendito, dá poder para a tua igreja conhecer o Senhor, viver o Evangelho, entender as insondáveis riquezas de Cristo. Agora, ele diz, por esse motivo, por causa de tudo que eu venho dito a vocês, sobre o poder de Deus que nos salvou do inferno, o poder de Deus que nos uniu uns aos outros como um só corpo, no capítulo 2, esse poder que agora faz com que pessoas de toda tribo, língua e nação sejam atraídos a Cristo somente pela fé e nada mais, nenhum outro ritual, por causa de tudo isso que Deus fez por nós, por causa do grande amor de Deus e o grande mistério do Evangelho, por causa disso, eu caio de joelhos. E a postura de joelhos do apóstolo Paulo era uma postura de completa humildade, quebrantamento. O corpo dele expressava o seu coração. E naquele momento, que antes ele orava assim, agora ele se ajoelha, ele se aperta diante do Senhor. E naquele momento ele ora e ora pela igreja. E aí ele levanta dos seus joelhos e continua escrevendo a carta. E aí ele fala, meus irmãos, é por causa disso tudo que eu estou falando para vocês, que eu oro desse jeito, com tamanha súplica, com tamanho fervor, porque eu tenho plena convicção de que é exatamente isso que a igreja de Deus precisa. Você ficou interessado em entender o que Paulo pediu para você? O que Paulo pede por nós? O que fez o grande apóstolo Paulo se curvar, cair de súbito de joelhos e orar intercedendo pela igreja? 3 coisas. São 3 pedidos que Paulo faz aqui, só que, diferente de outras partes da Bíblia, que nós temos 3 pontos, 3 ideias no texto, aqui são 3 pedidos que trabalham juntos. Não dá para separar um totalmente do outro. É sempre um que puxa o outro, para então dar o resultado final que nós tanto queremos. Então, quais são os pedidos do apóstolo Paulo que formam um único grande pedido, que vai nos unir a Deus em oração, nos unir a Deus como igreja em oração? O primeiro pedido está no versículo 16, em que ele vai falar: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então Paulo se coloca de joelhos diante do Pai, aquele que nos fez uma família, é isso que ele diz no versículo 15, aquele que nos dá um sobrenome coletivo, do qual todos nós somos um só povo. E agora, diante desse Pai, eu peço: Pai, dá poder à igreja, dá poder através do Espírito Santo, para que nós sejamos o quê? Fortalecidos no homem interior. Tá, mas o que é isso? O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo justamente que Deus dê dele mesmo a nós. Nós sabemos, o nosso Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um único Deus. E nesse texto a Trindade aparece de novo na carta aos Efésios. E aqui ele fala: Pai, dá do Espírito Santo à tua igreja, para que nós sejamos fortalecidos com poder, e esse poder transforme o nosso homem interior. E como que funciona isso? Quando você crê em Cristo, se você creu em Jesus, no momento em que você crê e Deus transforma o seu coração, você é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar dentro do seu coração. Você não tem que falar em línguas para expressar isso, já falamos disso em outro domingo. Mas naquele momento em que você crê, o Espírito Santo entra em você, você se torna morada de Deus. O próprio Espírito agora mora dentro de você. E essa mudança do Espírito, agora que estava no céu, vir até a terra, não é uma coisa qualquer. No Antigo Testamento, sempre que o Espírito Santo descia, ele descia sobre o povo no deserto, então era aquela coluna de nuvem, a coluna de fogo. Ele desceu sobre o tabernáculo e ninguém conseguia entrar porque Deus estava lá. Ele desceu sobre o templo e ninguém conseguia entrar no templo porque Deus estava lá. E sempre eram em lugares específicos. E era sempre sobre o coletivo. Agora, na nova aliança, no Novo Testamento, o Espírito Santo habita em cada um de vocês. Aquela coluna de fogo está aqui. Aquela nuvem que nos protege está aqui, no nosso coração. Quando eu creio em Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em mim. E aí pode surgir a dúvida: tá, se eu já sou habitado pelo Espírito Santo, por que Paulo pede para o Espírito Santo vir sobre mim? Justamente porque não é porque eu sou morada de Deus que eu vivo a plenitude de Deus. E esse é o grande ponto de Paulo em todo o texto. Eu sou habitado pelo Espírito? Sim, se eu sou crente, eu sou habitado. Porém, nós podemos ficar menos cheios. Nós podemos, por conta do nosso pecado, rebeldia contra Deus, vivermos de forma a entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele fica triste quando vê que um filho de Deus que recebeu todas as bênçãos celestiais vive de qualquer jeito. Não se importa com a santidade de Deus, não se importa com o sacrifício que foi feito por Ele. Quando nós não vivemos como filhos de Deus intencionalmente, o Espírito Santo fica triste. Deus se entristece dentro de você. Então o que Paulo pede? Deus, encha aquele povo do Espírito Santo.
O mesmo Espírito que já habita neles, que ele venha habitar plenamente, venha fortalecer, porque onde há o Espírito Santo, há poder. E às vezes, eu já falei isso para vocês outras vezes, como presbiterianos, a gente esquece um pouquinho desse lado poderoso do Evangelho. É poderoso mesmo. Onde o Espírito Santo está, coisas incríveis acontecem, meus irmãos. O Espírito Santo habitando no povo do Antigo Testamento, lembra da história de Sansão? Era um homem com uma fisionomia normal. Ele não era um bodybuilder, como a gente costuma pensar, né? Ele era um homem normal. A sua força não vinha do seu músculo e da academia. A força de Sansão não vinha do seu cabelo. A força de Sansão vinha da unção, da presença do Espírito Santo sobre a vida de Sansão. No Antigo Testamento era temporário. Vinha sobre, e se a pessoa vivesse em pecado ou desobedecesse a Deus, o Espírito Santo saía. No Novo Testamento, ele vem e fica para sempre. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vem sobre Sansão, um homem normal, com físico normal, e aquele homem tem uma força sobre-humana, a ponto de pegar com suas próprias mãos um portão de bronze, sabe-se lá quanto pesava um portão de bronze, não consigo nem imaginar o peso daquele negócio, levantar, arrancar das dobradiças da porta e carregar para fora. Um homem com uma queixada de jumento derrotar milhares de soldados. Que força é essa? É a força do Espírito Santo através de Sansão, para libertar o povo de Israel dos seus inimigos. Mas Sansão era tolo. E perdeu essa unção e ela só voltou no último momento da sua vida. Se você olhar para outros homens de Deus, como Jefté, nós temos ali um grande herói do Senhor. Um homem que discutiu com um rei inimigo, provando pela história da redenção quanto que Deus era poderoso, estava junto com o seu povo, e o rei deveria permitir a passagem do povo, e o rei foi rebelde. Jefté venceu vários inimigos, mas quando o Espírito Santo saiu dele, o que ele fez? Matou a sua filha em holocausto. O Espírito Santo, ele entrava, capacitava e coisas incríveis aconteciam. Mas por conta do pecado, o Espírito Santo saía, se entristecia e a pessoa voltava para a lama. No Novo Testamento, não é assim. O Espírito Santo faz em nós morada permanente. É um cântico bem antigo, né? Fica assim, hoje já se faz tarde, faz em mim morada permanente. Esse cântico está errado nesse sentido, porque ele já faz morada permanente em nós. O Espírito Santo não vai embora. Porém, nós podemos e devemos buscar uma vida mais cheia do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em mim, isso tem que me dar uma sede, uma fome por Deus. Eu quero desejar isso cada vez mais e mais, porque quanto mais o Espírito Santo habita em mim, mais a minha vida é transformada. É o que Paulo está falando, para que ele conceda, na medida da glória de Deus, é muita coisa, na medida da glória de Deus, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O que Paulo quer? Que o Espírito Santo encha a vida da igreja, no individual e no coletivo, para que, sendo cheios do Espírito Santo, transformados no nosso eu mais íntimo, na nossa alma, no nosso coração, venha o segundo pedido. Por isso que eu disse que não são pedidos completos, um puxa o outro. Qual que é o segundo pedido? E assim, empoderados pelo Espírito, transformados pelo Espírito no homem mais interior, assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E aí que dá um nó na nossa cabeça mesmo. Porque, eu não sei você, mas eu cresci aprendendo que chamar Jesus para morar no seu coração é errado. Que a gente não pode falar para as pessoas orarem para que Jesus entre no seu coração. Porque existe um certo problema nisso. O texto que lemos na liturgia da carta de Jesus à igreja de Laodiceia fala: eis que estou à porta e se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com você. O texto não fala de coração. Aí o pessoal fala no evangelismo: você tem que abrir seu coração para Jesus e receber Jesus. E sabe, não é de todo errado. Não é de todo errado pedir isso. Porque, é claro, se a pessoa um dia abrir o coração, é porque Deus já mexeu lá antes. É porque Deus já transformou aquele coração para receber a graça de Deus. A pessoa participa. Não é errado falar, eu me converti. É claro que, olhando para o macro, é Deus que nos salvou, do começo ao fim. Mas eu tenho a minha participação, conduzida por Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui fala o seguinte: olha, o Espírito Santo tem que entrar na vida de vocês. Tem que transformar o coração de vocês. Para quê? Para que Jesus more nele. Ué? Mas ele já não mora? De novo, sim e não. Se eu creio em Jesus, ele faz morada no meu coração. Eu sou habitado por Deus. A Trindade veio morar em mim. Eu sou parte desse grande novo templo que juntos como igreja nós formamos, o novo templo em Jesus Cristo. Mas eu posso não ser tão habitado por Cristo quanto eu poderia ser. Você tem costume de receber gente em sua casa?
Agora que nós estamos em São Paulo, eu e a Maís, depois da época do seminário, alguns amigos meus têm que passar aqui em casa. Uns têm reunião do presbitério e passa para cá, um tem amigo seminarista em Campinas, né, ele passa lá em casa de vez em quando, passa ali o fim de semana. E a gente tem que preparar a casa, às vezes na correria, para receber nossos amigos. Então a gente puxa o sofá-cama lá, pega um colchão emprestado, joga ali, pega a roupa de cama, arruma tudo, compra uma pizza, pega um refrigerante, tenta receber bem a visita. Mas o que acontece? O Renan, um amigo meu que vem lá em casa de vez em quando, se ele chegar lá em casa e quiser ficar uma semana, a minha casa está preparada para receber ele uma semana? Não. Eu posso dar um jeito. Eu vou ter que correr, ajustar, começar a mudar as coisas. Dormir num sofá-cama não é tão confortável assim. Talvez eu tenha que arranjar um quarto na casa dos meus pais, de algum parente próximo, para receber ele melhor. Poxa, se o Renan ficar lá muito tempo, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que lavar as toalhas que ele usa, a roupa que ele usa, a nossa máquina de lavar está à disposição. Ah, então ele tem intolerância a algum alimento, então vou ter que comprar alimentos específicos para receber bem o Renan na minha casa por um certo tempo. Então, uma coisa é receber por um dia. Você dá um jeitinho e a pessoa dorme lá. Outra coisa é fazer casa para alguém. Se você quer receber alguém permanentemente, a sua vida inteira tem que mudar. A sua casa inteira tem que mudar. Por isso o pedido de Paulo. O Espírito Santo tem que encher a vida de vocês, transformar tudo com poder. Para quê? Para que Jesus não seja meramente uma visita na sua vida. E às vezes, como cristãos, vivemos assim. Eu creio em Jesus, creio no Espírito Santo, creio em Deus Pai, leio a Escritura, que vida maravilhosa. Mas segunda-feira eu esqueço disso. Quando eu ouço o pastor perguntando sobre minha vida de oração, minha bochecha cora de vergonha. Quando eu penso na última vez que eu gastei minutos, poucos minutos na presença de Deus, buscando a Deus em oração especificamente, vou parar minha vida e vou orar. Eu não lembro quando foi isso. Porque às vezes a gente trata Jesus como visitante. E Jesus quer morar, fazer morada no seu coração. A gente não sabe, às vezes, o que é ter uma vida piedosa. Ter uma vida piedosa não é ter atitudes pontuais de piedade. Ser piedoso não é vir à igreja somente. Ser piedoso não é ler a Bíblia somente. Ser piedoso não é se envolver com a vida de igreja somente. Tudo isso é importante. Mas ser piedoso, ter uma vida transformada, é ter sua vida constantemente marcada pela presença de Jesus. Quando alguém mora na sua casa, no seu coração nesse sentido, toda a vida tem que mudar. Se alguém chegar na minha casa e ver ali um cômodo com coisas de criança, um berço e uns brinquedinhos, o que a pessoa vai pensar? Ah, tiveram um filho, tem uma criança nessa casa. E quando Jesus mora na minha vida, o que vai aparecer? A gente tem que pensar nisso. Por vezes, a gente imagina a nossa vida de oração de uma forma tão pífia, tão fraca. E às vezes a gente pensa assim, poxa Deus, por que eu não tenho poder para vencer o pecado? Nossa Deus, mas eu oro tanto e tanto e tanto e tanto para o Senhor me livrar de tal mal. Eu oro tanto e tanto e tanto para me envolver mais com a vida de igreja. Eu quero tanto, tanto, tanto mudar de vida. Você gasta tempo em oração? Você busca a Deus como a coisa mais preciosa, como a gente leu no Salmo 63. Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Eu Te busco como uma corça busca as fontes de água. Minha alma anseia pelo Senhor. Eu sou como uma terra seca. Eu preciso de água para viver. Senhor, eu preciso do Senhor desse jeito. Se não for assim, eu não consigo viver. Eu preciso de você cada momento da minha vida, em cada instante. Eu não quero só momentos pontuais aqui e ali de oração. Eu não quero só momentos pontuais aqui e ali de intimidade. Eu quero viver com o Senhor cada instante da minha vida. Se a gente não tem um coração assim, meus irmãos, como você acha que a sua vida vai mudar? Se Jesus é só um visitante no seu coração, como que você acha que isso vai mudar? Se Jesus na nossa igreja é igual a igreja de Laodiceia, em que ele tem que fazer assim, ó, eu estou de fora, gente. Vocês esqueceram de mim. Como que a nossa igreja vai mudar? Isso não é uma iniciativa humana. Eu costumo falar para os adolescentes, você quer orar mais? Coloca um lembrete no celular, separa um horário no dia, combina com alguém. Tudo isso é dica prática. Mas se Deus não mudar o seu coração, não te encher com o poder do Espírito Santo, não vai funcionar. Vai ser igual aos fariseus. Você cumpre por tabela. Eu orei, eu li, jejuei, congreguei. Pronto, olha que santo que eu sou. Mas a vida não muda. O apóstolo Paulo fala, vocês têm que ter o Espírito Santo transformando o seu eu mais interior com poder. Um poder grandioso, tamanho da glória de Deus, para que Jesus faça morada na sua vida, toda a sua vida mude. Quem chegar perto de você vai fazer assim. É o perfume de Jesus. Igual Paulo fala na segunda carta aos Coríntios. As pessoas têm que chegar perto de nós e perceber, tem alguma coisa diferente ali.
essa pessoa reage diferente, ela fala diferente, lida com um conflito diferente, enxerga a sua família, seus bens, o trabalho e tudo o que faz de forma diferente. Por que você é tão diferente assim? Porque tem alguém morando dentro de mim. E se esse alguém mora dentro de mim, eu começo a conversar. E no convívio eu vou agregando o vocabulário da pessoa. Eu, pela graça de Deus, me casei com uma mineira, o melhor povo do Brasil. E uma coisa que os mineiros têm o costume de falar é o quê? Uai. Ou trem, né? Bastou eu ficar 3 anos em Minas Gerais estudando lá e casar com uma mineira que o uai sai com naturalidade da minha boca. Eu fico pagando de mineira, mas até briga assim, você está se apropriando culturalmente da minha cultura. Então, e é verdade, porque eu amo os mineiros, amo de verdade Minas Gerais. E por conviver com a Maísa, e ter estudado em Minas Gerais por 3 anos, ter convivido com muitos mineiros durante a minha vida, eu fui infectado pela mineirice. Então solto um uai de vez em quando, eu solto um trem de vez em quando. Essas coisas saem de mim, por quê? Porque eu convivo com uma mineira, graças a Deus por isso. Aí eu te pergunto, se você morasse com Jesus constantemente, todo dia, o que ia sair da sua boca? Que pensamentos você teria? Como seria a sua vida transformada por essa presença constante, diária, familiar, presencial na sua vida? É exatamente a mesma coisa, meus irmãos. A gente costuma colocar Jesus como uma categoria de pensamento. Não, eu creio numa ideia, um Jesus, uma religião e tal. Jesus é uma pessoa. Se ele quiser aparecer aqui agora, ele tem corpo. Se ele quiser aparecer aqui agora do meu lado, vocês vão ver ele aqui, com barba, cabelo, bigode. Vocês vão ver ele aqui. Ele é homem, ele é real. E se ele mora no seu coração pela fé, toda a sua vida tem que mudar. Por isso, meus irmãos, concluindo esse primeiro e segundo pedido que trabalha junto, precisamos do Espírito Santo, para que a nossa vida seja transformada para receber Cristo constantemente no nosso coração, para que Ele não seja um visitante, mas habitante do nosso coração. Por isso não é errado você orar para que Jesus entre no seu coração. Às vezes Ele está longe faz um certo tempo, e você sabe disso. Talvez a sua vida, ou áreas da sua vida, você tenha falado assim, Jesus, olha, meu casamento você não mete o bedelho não. Entre marido e mulher, ninguém mete colher, nem mesmo o Senhor. Não é assim. Jesus, você não teve filho, né? Eu tenho filho. Eu tenho o direito de falar sobre como criar uma criança. Você não tem direito de falar como criar uma criança. Ah, é? Jesus, você nunca trabalhou numa empresa como eu trabalhei. Por isso a sua ética não tem que interferir na minha, não. Você não sabe o que é. Ah, é? Se Jesus é importante na sua vida, Ele vai mudar tudo. Se Ele ainda não mudou, você tem que chamar Ele de volta. Através do arrependimento e da fé. O texto de Apocalipse fala justamente disso. Eu estou à porta batendo, arrepende-te. E eu vou entrar, eu vou comer com você, eu vou ter comunhão com você. Ali falando para toda a igreja, mas também se aplica para nós particularmente. Será que você não está há um certo tempo longe de Jesus? Chama Ele de volta. Busque tomar um café da tarde com Jesus, passar tempo com Ele, conversar com Ele, viver com Ele, porque vivendo com Ele toda a sua vida será mudada. E aí chegamos no último pedido de Paulo, que vem justamente dessa sequência. Sem isso não faria sentido. Versículo 18 e 19. Qual que é o propósito dessa habitação de Cristo, desse poder do Espírito? Qual que é o propósito disso tudo? A fim de poderdes compreender com todos os santos. É algo coletivo que a gente faz em igreja. Com todos os santos. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Por que eu preciso de Jesus na minha vida? Por que eu tenho que ser habitado constantemente? Por que do poder do Espírito Santo trabalhando no meu caráter cada dia, para que você possa experimentar a plenitude de Deus? E é muito interessante a figura que Paulo utiliza, porque ele fala que da altura, largura, profundidade, e a largura, comprimento, altura e profundidade. E aí, durante a história, muita gente romanceou isso. Eu acho muito bonito a forma como explicam. Talvez não tenha sido a ideia de Paulo, mas a altura, que começa aqui falando, né? O que é a altura do amor de Deus? Não, começa com a largura, na verdade. O amor de Deus é grandioso. Pode alcançar todo mundo, todo tipo de pessoa, em qualquer situação. O amor de Deus alcança todo mundo. Mas, além disso, também tem um comprimento. É um amor que dura para todos sempre. É um amor que vai daqui até a eternidade, de eternidade passada a eternidade futura. Deus sempre vai amar o seu povo. Além disso, fala da altura. É um amor que nos leva até Deus, lá nos altos céus, e nos traz aqui de volta para a terra. Um amor que nos conecta com aquele que está no lugar mais alto do universo. E nos traz o seu amor. Por meio de Jesus, experimenta o amor do Altíssimo. E esse amor está comigo. E também a profundidade. É um amor que me alcança lá no lamaçal do pecado.
no poço mais profundo, na cova mais escura, Deus pode me alcançar com poder. E esse amor é o que faz tudo isso. A gente não sabe se é o que Paulo queria dizer, mas que é verdade tudo isso é. O amor de Deus é tudo isso. E o que Paulo quer dizer, agora com mais certeza, é que a gente consiga compreender a dimensão, o tamanho desse amor. Um amor que em todas as dimensões foge da nossa compreensão. É um amor infinito. Tanto que é engraçado a forma como Paulo fala. Porque ele diz no versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Uai, Paulo, se excede o entendimento, como é que eu vou compreender? É aí que está o mistério da coisa. Porque o que Paulo quer é que nós conheçamos a profundidade do amor de Deus, que nunca vai ser esgotada. Aqui a ideia do incompreensível é que não dá para você delimitar, colocar assim, começa aqui o amor de Deus e aqui termina o amor de Deus. Ele é infinito. Você pode ficar a eternidade inteira meditando no amor de Deus que você nunca vai esgotar. É um amor infinito. E o que Paulo quer que você faça? Compreenda. Como que isso acontece? É só pela graça de Deus, meus irmãos. Não é estudo técnico que vai te dar isso. Pode te ajudar. É vida com Deus. Quando você é transformado pelo Espírito, habitado constantemente por Cristo, em comunidade, como ele diz, com todos os santos, quando a gente busca isso como igreja, nós seremos uma igreja que vai começar a entender algo que é infinito. Começar a compreender dentro do nosso ser tão limitado, algo que foge de toda a compreensão humana, que é o amor de Deus. Que amor é esse? É o amor que manda o único filho ao mundo, para que agora Deus tenha vários filhos. É o amor que trocou a coroa de glória por uma coroa de espinhos, por você. É o amor que olha para todos os seus erros do passado, do presente e do futuro e fala, eu pagarei. E de fato está pago. Não há mais nada a ser resolvido. Esse é o amor que Deus tem por você. Você crê nesse amor? Você entende que esse amor é para você? E que na hora que você entende esse amor, e aqui é o ponto final da oração de Paulo, você vai ser tomado pela toda a plenitude de Deus. E aí piorou. Se o amor já era incompreensível, agora ele fala que a gente vai ser tomado por toda a plenitude de Deus. Se o amor de Deus, obviamente, vai ser menor do que o ser de Deus, agora ele fala que o ser de Deus, a plenitude de tudo que Deus é, vai tomar a gente, vai possuir a gente de forma tão poderosa, que a gente não sabe nem o que é isso. É como se Paulo falasse assim, vocês não têm noção do que Deus pode fazer em vocês. Quando o Espírito transforma o seu coração como igreja, o Cristo habita nessa igreja, na vida de cada um de vocês, e vocês começam a entender o amor de Deus, vocês não têm noção do que Deus pode fazer. Vocês não têm a menor fração de conhecimento do que é habitar a plenitude de Deus. Quando Deus aparecia no Antigo Testamento, e as pessoas viam a manifestação, aquilo causava muita reação. No Sinai, era uma grande tempestade. Fogo, raios, tremores, era algo assustador. O povo chorava, o povo ficava apavorado. O povo falava, Moisés, sobe você, porque se a gente subir, a gente vai morrer. E aí sobe o Moisés com os anciãos. Aí no meio do caminho, só Moisés pode continuar o caminho. Porque na presença de Deus, tem que ser do jeito que Deus quer. E a população vendo aquilo ficou maravilhada. E antes de subir ao monte, o que Moisés fez? Pegou o sangue do cordeiro e aspergiu sobre o povo, para purificar, para que eles não fossem consumidos pela ira e pela glória de Deus. Quando Deus habita na sua plenitude, na nossa igreja, os avivamentos do passado vão parecer coisa pouca, meus irmãos. A gente não tem noção do poder com que a gente está lidando aqui. A nossa mente não está acostumada a pensar nisso. Mas se o Espírito Santo encher a sua vida, encher essa igreja, se Cristo habitar no seu coração continuamente, e você começar a entender esse amor de Deus, que eu estou tentando falar para vocês há tanto tempo aqui na Carta dos Efésios, se isso começar a entrar no nosso coração e transformar a nossa vida, você não tem noção do que Deus pode fazer através de nós e em nós. O impacto que a gente teria no Brasil, no nosso bairro, nas nossas famílias, você não tem a menor noção do tanto que Deus pode fazer através de nós, se isso acontecer. Parece muita coisa, né? Olha agora como Paulo termina. Com uma doxologia, um louvor à glória de Deus. Versículo 20 e 21. Paulo vai só exagerando. Ele perdeu todas as estribeiras aqui. Ora, esse Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Já era muito até aqui? Sabe que quando você fala com esse Deus, ele pode fazer ainda mais do que isso. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus está aqui.
Ele já está aqui. Pode se manifestar mais poderosamente? Claro, com toda certeza. A gente tem que buscar isso como igreja. Mas já está aqui. E esse mesmo poder que hoje mudou o coração de cada um de vocês para hoje estar aqui, o acompanhando pela internet, o mesmo poder que um dia chamou você das trevas para a luz, é o mesmo poder que continua na igreja hoje. E é o mesmo poder que pode fazer a gente desfrutar de tudo isso que Paulo falou até agora. E a esse Deus, que tem esse poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E aí eu quero terminar com algumas aplicações, meus irmãos. Algumas perguntas para você. De novo, como é a sua vida de oração? Você está falando com esse Deus aqui, que pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa ou imagina. Poxa, mas a minha família é bem difícil. Para Deus não é. O que você espera quando você ora pela sua família? Conversão? Você não tem noção do que Deus pode fazer com a sua família. Ele pode não somente converter, Ele pode chamar seus filhos para serem missionários talvez um dia. Deus pode talvez não somente resolver o seu problema no trabalho com seus colegas. Ele pode tornar-lhe um missionário, alguém que vai testemunhar e vai converter várias pessoas através do seu testemunho na igreja, na sua empresa. Eu vou orar então pela minha igreja, para que a igreja seja mais unida e fortalecida. Deus pode fazer muito mais do que isso. Ele pode encher essa igreja tanto que a gente vai ter que dar um jeito de quebrar essas paredes aqui, ampliar de algum jeito, botar um segundo andar, fazer um mezanino, alguma coisa, que vai dar um trabalhão fazendo isso. Mas a gente não tem noção do que Deus pode fazer quando a gente ora por crescimento na igreja. A gente não tem noção. Quando você fala com esse Deus, ou não fala, você está falando com esse aqui, que pode fazer infinitamente mais. Por isso, meu irmão, ore. Você não tem noção do que Deus pode fazer. Você acha que é muito o que você está pedindo? Saiba que é pouco. Você pode pedir por tudo, e ainda vai ser pouco diante do que Deus pode fazer. Ore, ore, ore e ore, porque esse Deus está te ouvindo. Mas agora, com relação mais especificamente ao pedido de Paulo, ore pela sua igreja. Ore por você e pela sua igreja de forma coletiva, porque nós somos igreja como irmãos e membros individualmente. Ore pela sua igreja, ore por você, para que o Espírito Santo que já habita aqui transforme a nossa vida. Para que o Espírito Santo prepare a nossa vida individual e coletiva como igreja para vivermos a presença de Cristo constantemente no nosso meio. Que Jesus não seja mais um visitante da minha vida, que Ele more aqui, que as pessoas que entram aqui nesse culto possam falar: olha, eu não sei onde Jesus está escondido, mas eu tenho certeza que Ele está aqui nesse lugar. Ore pela sua igreja. Ore para que você possa compreender cada vez mais o poder e o amor de Deus por você. Porque na hora que a gente entende esse amor, tudo muda. Ore, ore, ore e ore. Ore para que Deus nos use dessa forma. Porque Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Era por isso que Paulo se ajoelhava. É por isso que nós devemos ajoelhar hoje. Nós somos a igreja do Senhor. A gente tem que orar por isso também hoje.